Hey pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente, baseado no que a Amy fez no canal dela. Inclusive, vão lá dar uma forcinha pro canal não dela, ele é realmente incrível. No caso, o vídeo era sobre desenhar um monstro que representasse algum dos seus medos. O que eu achei muito legal, porque além de ser um bom exercício de criatividade, você ainda pode botar pra fora o que você tá sentindo de uma maneira muito mais fácil. O meu psicólogo mesmo já pediu pra eu fazer isso em algumas consultas nossas. E eu criei o costume de desenhar algo do tipo quando eu me sinto mal. Admito, às vezes eu exagero no body horror e algumas pessoas podem até pensar que eu sou meio surtada por desenhar essas coisas e umas outras coisas aqui que eu não vou mencionar. Mas é minha maneira de espairecer, bem. Tem gente que curte um pouquinho de body horror de vez em quando, né? Enfim, eu acho melhor começar a falar do meu monstro. O primeiro passo é entender o que é a ansiedade. Ela é um sentimento comum. Quer dizer, quem nunca sentiu aquele frio na barriga antes de se apresentar na escola? Ou antes de viajar para um lugar que você nunca foi? O grande problema da ansiedade é quando ela se torna uma preocupação excessiva ou uma expectativa excessiva. Simplificando, quando você fica preocupado com tudo à sua volta. E esse é o meu caso. Existem muitos motivos para a ansiedade surgir, desde passar por alguma situação traumática ou até mesmo o ambiente em que a pessoa está inserida. Os seus sintomas mais comuns são inquietação, fadiga, tensão muscular, dificuldade de concentração e irritabilidade. Um pequeno disclaimer: todas as informações que eu tô falando aqui eu verifiquei no site do Drauzio Varela. Caso vocês queiram se informar melhor, eu estarei deixando o link na descrição. Eu descobri minha ansiedade com mais ou menos 14 anos, quando eu tava lá no nono ano, e apareceu uma falha no meu cabelo. Digamos que teve bastante fatores que me levaram a desenvolvê-la, mas o que eu mais consigo apontar como principais fatores depois de muito tempo de terapia, com certeza foram um bullying que eu sofri durante tanto tempo na escola e a pressão que eu sentia pra ser alguém excepcional. Tipo, eu entendo que ninguém falou que eu preciso ser excepcional com todas as letras, muito menos me impediu de seguir o caminho que eu quero pra fazer o que eu gosto. Porém, você não precisa falar com todas as letras pra colocar pressão em alguém, sabe? Às vezes, uma comparação, uma frase de dúvida, uma sensação de desprezo pode desencadear um monte de pensamentos ansiosos na minha cabeça. Representando de maneira objetiva, eu estou escrevendo um texto, fazendo ele no meu tempo e do jeito que eu acho certo. E de repente começa a vir um monte de pessoas e soltar frases em relação ao que eu tô fazendo. Nossa, fulano fez bem mais rápido do que você. Mas eu vi ciclano escrevendo algo assim antes. Ah, você acha que isso vai dar futuro mesmo? Nada contra. Eu só tô falando pra você ficar esperta. E se isso não der certo? Você quer se sustentar nisso mesmo? Essas frases parecem meio bobas, né? Bem, se você olha por cima, elas são mesmo. O grande porém é que meu cérebro simplesmente não consegue apenas ouvir elas e jogar de escanteio. Ele passa um tempo além do comum pensando nessas coisas, remoendo elas de verdade, assim como ele remoe muitos acontecimentos que de alguma forma me incomodaram, mas eu não fiz nada. E com isso, ele acaba se cobrando para atender às expectativas que essas frases ou esses acontecimentos geram. Logo, os pensamentos só começam a se funilar em um único ponto. Eu preciso ser melhor, preciso fazer melhor, preciso deixar todo mundo feliz e orgulhoso.
Preciso pegar tudo isso e ser incrível. Com o tempo, isso acaba afetando o meu corpo inteiro. Eu fico irritada com facilidade porque quando qualquer coisa sai do meu controle, eu sinto que eu falhei e me perco no que eu tô fazendo. Minha mente fica tão focada em atender essas expectativas que ela acaba esquecendo de coisas básicas e meu foco vai pro espaço. Meu corpo fica cansado com facilidade porque eu não me permito relaxar pra conseguir cumprir tudo que esperam de mim. Isso sem contar outras coisas, como assumir que eu tô sempre errada, me culpar demais quando eu erro algo, chorar quando eu sinto que tô abaixo do que esperam de mim, ou que é mais grave, quando eu tenho um ataque de ansiedade. E os ataques de ansiedade são momentos assustadores pra mim. É como se meu corpo congelasse, todos os meus pensamentos viessem tudo de uma vez, falando ao mesmo tempo. Eu fico com vontade de chorar, mas ao mesmo tempo tento impedir meu corpo de fazer isso. O meu pulmão e o meu peito começam a doer demais e a voz some da minha garganta. Isso quando ele não vira um ataque de raiva e eu começo a falar coisas desconexas e ficar muito agitada. Eu sei que muitas pessoas assistindo isso podem pensar que é só um exagero e que tudo que eu preciso fazer é trabalhar meu psicológico para ignorar esses pensamentos e ser feliz. Mas como eu faço isso? Do mesmo jeito que demora anos para uma árvore crescer, demora muito tempo para alguém que passou anos com essa pressão na cabeça entender que isso é um problema e conseguir lidar com esse problema. Não vai ser um pensamento de fique relaxada e calma que vai controlar o pensamento de fique sempre em alerta porque no primeiro respiro que você der, você vai cair. E tendo isso em mente, eu criei esse desenho. Como vocês podem ver, eu me baseei bastante no filme Turning Red da Pixar. Toda vez que a Mei sentia que estava perdendo o controle do panda vermelho, eu me via nela. Fingir que o panda não tá ali é sempre uma tarefa complicada e dolorosa. Quando ele se solta, é mais doloroso porque você se sente culpado por não ter o controlado o suficiente. Mas, apesar de monstruoso, o panda também faz parte de mim. Assim como era parte da Mei. E quando a gente entende isso, é como se aquele monstro ficasse mais calmo no nosso coração, sabe? Então, acho que a mensagem final que eu tiro de tudo isso é: procure entender o seu psicológico. Seja procurando uma ajuda especializada, com amigos de confiança ou refletindo consigo mesmo. E pessoas que convivem com alguém que passa por algum transtorno psicológico, sejam gentis com essas pessoas, sim. Mesmo que você não entenda o porquê desses transtornos psicológicos terem aparecido ou algo do tipo, não deboche dessa pessoa ou fale do transtorno dela como se fosse algo pequeno. Se tem uma coisa que eu aprendi com esse tempo escrevendo é que palavras têm o poder de mudar a vida das pessoas. Então, escolhe elas com cuidado. Enfim, esse foi o vídeo, pessoal. Obrigada por vê-lo até aqui. E sintam-se livres para falar dos seus sentimentos nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, né?